igreja também ali abençoada, né? E eu vejo assim a perseverança, né? E olhando, né, o passado, né, o que eu andei com ela um pouco na igreja, né, orando, e vendo, né, o nível que o Senhor tem elevado ela, colocado ela, né? E eu vejo assim a dedicação, né, o compromisso que ela tem. Então, assim, né, resumindo as palavras, né, que eu queria lhe honrar nessa manhã e falar, né, que obrigado. Se eu cheguei até aqui, você foi um step, porque fisicamente, né, eu estava sozinho fisicamente na igreja, né, e você chegou e oramos junto, né, e hoje a gente vê esse ministério, né, tanta gente, tanta pessoa envolvida, mas você foi um step para me chegar onde que eu estou hoje, amém? Eu louvo a Deus pela sua vida e eu queria orar na sua vida. Estende a mão para cá, queridos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco, meu Pai, a tua filha, Senhor, uma vez mais nas tuas mãos. Meu Deus, usa ela, Pai, com poder, com glória, com unção, com virtude, meu Pai, nesta manhã, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor falou no decorrer, Pai, desse mês com ela, meu Deus, que ela possa passar, Pai, com intrepidez, com unção, com ousadia. Meu Deus, que possamos ser ministrados, meu Pai, através da vida dela aqui nesta manhã. Senhor, eu me sinto muito honrado, meu Pai, de estar apresentando ela aqui neste altar, Senhor. Meu Deus, as promessas do Senhor, Pai, que seja concreta, seja realidade na vida dela, meu Pai. Meu Deus, que ela possa viver, meu Pai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor decretou, Pai. Meu Deus, nesta manhã, que os decretos do Senhor sejam liberados sobre a vida da igreja, através da vida dela, meu Pai. Usa ela, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Destrava, meu Pai, nesta manhã, destinos aqui, meu Pai. Que destinos, meu Pai, seja liberado, meu Pai, através da vida dela. Usa ela, Pai, com poder e glória, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a serva de Deus com palmas bem alegres, Senhor Jesus. Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor a todos. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar o Senhor pela vida dos líderes dessa casa, pela minha família e por cada um de vocês que se disponibilizaram a sair nesse sábado de manhã para receber um pouco mais do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. É um texto conhecido, mas foi a palavra que o Senhor me confiou para essa manhã. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Nós iremos ler do 5 ao 8. Quem achou diz amém. Amém. É fácil de encontrar, né? Que é Gênesis. E que diz assim: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Até aí. Eu sei que a gente já orou, mas eu queria fazer uma oração rápida aí, sentadinho onde você está mesmo, tá? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por essa manhã. Colocar nas tuas mãos uma vez mais cada coração que está aqui, Senhor. Meu Deus, te pedir que o Senhor fale conosco, meu Pai. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, toda expectativa que foi colocada em mim, meu Deus, seja anulada agora, Pai. Toda expectativa que foi colocada em mim, Senhor, seja cancelada. E que todas as expectativas agora, meu Deus, estejam no Senhor. O meu Deus, o nosso Deus que é fiel e que não falha, meu Deus, e que sabe o dia, a data certa para marcar um encontro conosco, ó Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido, né, sobre Noé, sobre o dilúvio. E Noé, ele estava vivendo numa época onde a geração vinha se corrompendo, uma geração corrompida, uma geração que não obedecia ao Senhor. E como nós lemos no texto, Deus fala para Noé
Deus decide que vai destruir a terra, a humanidade, os animais, todos os seres vivos. E aí o Senhor, ele encontra Noé ali no meio daquela geração corrompida. E eu gosto de ficar imaginando esse momento, porque eu penso que quando Deus olhou ali para aquela humanidade, todo mundo se corrompendo, o Senhor, ele olhou e viu também alguém diferente. E esse alguém diferente era Noé, que a Bíblia dá como característica um homem que era justo. E não que Noé fosse perfeito, e não que Noé tivesse feito algo que ele pudesse merecer a graça. Mas a Bíblia vai dizer que a graça do Senhor alcança ele. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que a graça do Senhor nos alcance. Mas é bem verdade, queridos, que quando nós temos um coração que se posiciona de uma forma justa, de uma forma que quer agradar ao Senhor, é bem verdade que o Senhor, ele olha para nós de uma forma diferente. E Deus, ele olhou para Noé, e quando ele olhou Noé e viu que Noé era diferente, o Senhor falou, peraí, eu tenho um plano de salvação para esse aqui. Ele não vai enfrentar a destruição que eu já decretei. E agora Deus fala para Noé, Noé constrói uma arca. E Noé vai construir essa arca. Só que, queridos, não é porque a arca iria beneficiar Noé e sua família que a arca poderia ser construída do jeito que Noé queria. A arca, para ser construída, para beneficiar Noé, teria que ser exatamente do jeito que Deus deu as instruções para Noé. E aí eu me lembro, sabe de quem? Eu me lembro de Moisés, bebê. Me parece que quando Deus chama alguém, essa pessoa já nasce com esse chamado e com esse propósito dentro dele. Porque quando o Senhor chamou Jeremias, o Senhor falou para Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, desde a formação. E a Bíblia vai mais além, diz que quando Jeremias foi escolhido, quando o Senhor chama Jeremias, Deus fala para Jeremias, olha Jeremias, eu te ungi quando você saiu do ventre da sua mãe. E aí Moisés, parece que aquele bebê já tinha um propósito dentro dele, que Deus tinha colocado dentro dele. Só que Moisés, quando o bebê estava vivendo numa época onde havia saído um decreto do Egito, que não podia, os filhos das hebreias, eles não podiam sobreviver, eles iriam ser mortos. Mas ali o Senhor, como tinha um propósito na vida daquele menino, Deus já instrui a sua mãe, já instrui a sua irmã, e aquele menino, conhecemos a história, é salvo. E ele vai ser criado agora na cultura oposta dele. Ele agora cresce na cultura egípcia, como nós conhecemos a história, e como eu falei, parece que quando Deus chama alguém, no fundo aquilo já arde dentro do coração daquela pessoa. Porque Moisés, quando chegou numa certa idade, viu o povo hebreu sofrendo, Moisés quis ir lá e fazer alguma coisa pelo povo hebreu. Só que agora Moisés vai fazer baseado na sua carne, baseado nas suas emoções, baseado nas suas instruções. E isso agora vai causar um sério problema para Moisés. Porque Moisés, ele vai tentar salvar o hebreu baseado no que ele achava que tinha que ser feito. E por causa disso, conhecemos a história, ele mata o egípcio. O egípcio morre, ele tenta esconder, depois vem à tona, e sabe o que é que vai acontecer agora? Moisés vai ficar 40 anos fora do Egito. 40 anos fugitivo. Até que Deus agora aparece para Moisés depois de 40 anos e fala para Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, ele ouve o clamor do povo dele. E que às vezes ele pode não responder na hora, mas o Senhor, ele ouve o clamor do povo dele. E Deus falou isso para Moisés. Deus não falou, ei Moisés, tudo bem. Deus falou, ei Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E agora Deus fala assim, você vai libertar. Você vai libertar o meu povo. E claro, Moisés olhando para a sua pequenez, Moisés ali fala assim, eu não tenho como. Mas eu quero dizer nessa manhã que Deus, ele não te chama pela tua capacidade. Ele não te chama pela tua experiência, pelo teu profissionalismo. O Senhor, ele chama baseado nele mesmo. É baseado nele mesmo que o Senhor chama. E conhecemos a história. Moisés agora vai sim ser o libertador do povo. Mas observa o processo do pessoal do Egito, da saída até a entrada de Canaã. Antes mesmo de Deus recolher Moisés, a gente sabe, Moisés ouviu todas as instruções do Senhor.
Então, todas as vezes que você ouvir as instruções do Senhor, você vai viver o propósito dele na sua vida. Mas todas as vezes que você ouvir as instruções da sua carne, das suas emoções, das pessoas, você vai se frustrar. A primeira tentativa de Moisés foi frustrada. Ele se frustrou. Precisou ficar 40 anos foragido. Mas agora as instruções de Moisés veio do céu. As instruções de Moisés agora veio diretamente do Senhor. E então, a arca, quando Deus fala para Noé fazer a arca precisaria ser feita de acordo com as instruções do Senhor. E eu fico me perguntando o que é que aconteceria se Noé tivesse pego um parafuso e colocado no lugar onde Deus não falou para ele colocar. Isso, queridos, é para eu e você refletirmos que às vezes as nossas atitudes não instruídas por Deus podem comprometer a promessa. As suas atitudes não instruídas por Deus podem comprometer a sua promessa. Mas Noé, a Bíblia diz que Noé foi obediente. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia não diz que Noé era engenheiro. A Bíblia não diz que Noé era profissional da madeira. A Bíblia não diz que Noé tinha curso, pós-graduação, nada. Mas sabe que eu vejo que Noé era? Noé era um homem disponível. Ele estava disponível para servir a Deus. Por isso que eu falei, Deus não está contando com experiência. Se você tem experiência, se você tem algo, mas Deus não está contando com isso. Deus está contando com a sua disponibilidade em fazer algo para Ele. É com isso que Deus vai contar em primeiro lugar. E agora, Deus manda Noé construir a arca e Noé constrói. Só que, queridos, não é porque a arca beneficiaria Noé que Noé teria que ficar parado, de mãos cruzadas. Não. Noé precisava colocar a mão na massa. Ele precisou trabalhar alguns anos até a construção da arca ser concretizada. Então, tem coisas que Deus confia nas nossas mãos, que nós precisamos nos mover para fazer aquilo acontecer também. E agora, Deus dá uma ordem para Deus falar para Noé: Noé, você vai betumar a arca. O betume era uma espécie de óleo, tipo um petróleo daquela época. E Deus pede para Noé passar em toda a arca. A palavra betumar no original do hebraico quer dizer proteger. Deus já estava sinalizando: ei, Noé, isso aqui, ó, tá debaixo da minha proteção. Eu estou protegendo aqui, é eu que cuido. Essa promessa sou eu que cuido, é eu que guardo. Deus já sinalizava isso para Noé antes mesmo dele entrar na arca. E agora Noé entra na arca. E entre os animais, eu não sei quais foram a ordem, essa parte eu não estudei, só estudei o que Deus mandou. Mas agora entra todo mundo na arca. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia vai dizer que dos animais que entraram na arca, entraram dos animais puros e impuros. Em Levítico vai dizer que os animais puros, de uma forma resumida, eram os animais que poderiam ser consumidos. Os impuros que não poderiam ser consumidos. Mas entra dos dois tipos na arca. E você vai entender. Porque a arca ela já fazia menção ao plano de salvação maior que seria Jesus. Lá no Novo Testamento havia um homem chamado Cornélio. Esse homem, ele era gentio. E um dia, Deus fala com ele. Sabe qual as características desse homem? A Bíblia diz que ele era bom, ele era honesto. Por isso que eu falo quem você é. Chama a atenção de Deus. E esse homem, agora, ouve Deus falar com ele: ei, Cornélio, manda chamar Pedro aí na sua casa. Aí Cornélio faz o que Deus mandou. Pega 2 servos dele, manda lá para a casa de Pedro. Só que olha como Deus é bom. Enquanto esses servos estão chegando na casa de Cornélio, de Pedro, Pedro está aqui, Deus está dando uma visão para Pedro. E nessa visão que Deus dá para Pedro, havia um grande lençol. E nesse grande lençol havia alguns animais impuros. E Deus falava assim na visão para Pedro: Pedro, come. Aí Pedro: não, Senhor. Longe de mim comer o que é impuro, tocar no que é impuro. E Deus: Pedro, come. Não, Senhor, longe de mim. Quem sou eu? Vou tocar no que é impuro? Aí sabe, queridos, o que Deus responde para Pedro? Deus fala para Pedro: ei, Pedro, não chama de impuro que eu chamo de puro. Queridos, quem tem mania de rotular o homem é o próprio homem. É nós que temos mania de rotular as outras pessoas.
E uma das orações que eu tenho feito nesses últimos dias é: Senhor, não me deixa rotular ninguém, Senhor, porque o Senhor não me rotula por causa da minha falha. E por que eu tenho que rotular as pessoas por causa das falhas dela? Se o Senhor fosse me rotular, eu estava perdida. Eu já não tinha mais minha salvação. Então é nós que rotulamos as pessoas. Aí Deus vai falar assim: olha, Pedro, depois da visão, sabe o que você vai fazer? Vai chegar uns homens aí na sua casa. Você vai pegar esses homens e você vai fazer exatamente o que eles te pedirem. E Pedro, ok. E os homens chegam lá, os servos de Cornélio, chegam na casa de Pedro. Pedro os recebe. E eles agora passam a noite na casa de Pedro. E agora Deus, já tinha instruído Pedro, e Pedro vai até a casa de Cornélio. Mas me parece que Pedro não havia entendido a visão. Porque quando Pedro chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Pedro fala para Cornélio: o que é que você quer comigo? Você é gentil. O que é que você quer comigo? Eu nem deveria estar aqui. Aí Cornélio fala assim: olha, Deus falou comigo. Foi Deus que mandou te chamar. Eu penso que naquela hora a capa de religiosidade de Pedro caiu. Porque Deus, ele não vê o homem, Deus não vê como o homem vê. E Deus havia visto naquele homem algo diferente. E eu penso que na hora que a capa da religiosidade de Pedro caiu, que ele pensou assim: nossa, Deus fala com gentil. Eu penso que ele falou: uau, eu pensei que era só comigo. Aí agora, sabe o que é que Deus vai fazer? Que eles vão fazer? A Bíblia vai dizer que eles vão orar, a família de Cornélio se une a eles, e eles começam a orar, e ali é um mover do Espírito Santo. E eu vou voltar para a arca. Aqueles animais da arca, impuros e os puros, já simbolizava que dentro do plano de salvação maior todos iriam entrar. O plano de salvação é para todos. E eu sei que tem muitos falando aí que a graça é só para quem foi destinado. Isso é mentira. O plano de salvação, Jesus dá a vida por nós, foi por nós. Literalmente, foi por todos. E Deus já sinalizava ali naquela arca: vai entrar. Quem quiser ser salvo, vai entrar todo mundo. E entrou. E agora a Bíblia diz que a porta da arca é fechada, que Deus fechou a porta da arca. E eu quero dizer para você nessa manhã que tem portas que o Senhor fecha. Não é porque Ele é mau. Tem portas que o Senhor fecha na tua vida. É porque Ele quer te proteger, Ele quer cuidar de você, Ele vai te livrar de algo que você não está vendo. Então, algumas portas que fecham na sua vida, que foi o Senhor que fechou, você precisa entender que é livramento do Senhor. É cuidado do Senhor. E Deus fechou a porta da arca, mas sabe o que é interessante? É que a gente não vê Noé lá murmurando. A gente não vê Noé lá gritando. Mas, Senhor, por que isso é o quê? Quando as portas se fecham, o que é que você faz? Você murmura contra Deus. Você reclama. Porque, queridos, a Bíblia diz que a porta foi fechada, que Deus fechou a porta. Mas passaram-se alguns dias até começar a chover. Então pensa, Noé passou anos construindo a arca. Quando finalmente ele entra na arca, eu não sei como estava a situação daquela arca, eu não sei como era a iluminação. Devia estar um mau cheiro, porque muitos animais ali dentro. Eu não sei como estava. Devia ter escuro, está escuro, mas a gente não vê. Noé reclamando. A gente não vê Noé murmurando: Senhor, cadê a chuva? Não. Porque, queridos, quem já confiou no Senhor, naquele processo todinho, não pode deixar de confiar quando já estiver dentro da promessa. Você já confiou no Senhor durante esse tempo todo, agora que está chegando o tempo da promessa, você não pode parar de confiar nele. E agora, Noé nos ensina que a paciência, ela só é gerada quando temos fé. A fé, queridos, gera paciência. Quando eu meditava nessa palavra, eu pensava assim, falava: meu Deus, que Noé é paciente. E vocês vão entender, vão observar. Mas a sua fé vai gerar em você paciência. Paciência de esperar a promessa se cumprir. Por isso que você precisa fortalecer a sua fé.
Porque a sua fé vai gerar em você paciência para passar pelo processo. E agora, depois de alguns dias, sim, começa a chover. E a Bíblia vai dizer que as águas começam a subir. Olha que interessante. O que o Espírito Santo falou comigo quando eu estudava sobre isso. Que à medida que as águas subiam, a arca era levantada. À medida que as águas subiam, a arca era levantada. E o Espírito Santo falou comigo, filha, à medida que você me busca, eu te levanto. Querido, à medida que você busca o Senhor, é Ele que te levanta, é Ele que te renova. É Ele. Por isso que nós temos que estar sempre tendo o nosso relacionamento com Ele. Porque quando a gente está se relacionando com Ele, é Ele que vai nos movendo, nos levantando. E não é para a tua glória não, é para a glória dEle. É para que as pessoas vejam Ele na tua vida. É o Senhor que te levanta. Então, você não pode falhar no seu relacionamento com Deus. Isso é uma coisa que você não pode. Já fazia 2 anos que eu já tinha vindo, levantado minhas mãos, confessado Jesus como meu Salvador. Mas eu estava, no automático. E um dia caminhando no corredor da minha casa, o Espírito Santo me confrontou. E eu falei, meu Deus, eu não quero ser isso. Eu não quero ser crente só por ser. Não quero ser cristã só por ser. Eu não quero ficar sentada. Meu Deus, eu quero viver experiências contigo. E ali o Espírito Santo falou assim, mas você precisa se relacionar. E foi quando eu comecei, Fabiana até falou aqui, realmente, a tomar a decisão de vir para as orações. Para o dia da oração, e era muito difícil, eu confesso, era muito levante. Mas eu tinha decidido no meu coração, eu quero mais do meu Senhor. Você tem que decidir no seu coração querer mais dele. E não é por ninguém, querida, é por você. Porque as outras áreas da sua vida vai ser transformada automaticamente quando a sua área espiritual está bem alimentada. Automaticamente as outras áreas da sua vida vai ser transformada. Pode até ter problema, mas quando sua área espiritual está bem alimentada, está bem fortalecida no Senhor. Querido, ninguém te segura. Porque Ele te ajuda, Ele te protege, Ele cuida. Aleluia! Aleluia! Então as águas sobem, conhecemos a história, fica 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Deus manda passar um vento na terra. E esse vento faz as águas se acalmarem. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que às vezes o vento que passa na nossa vida é para a gente se acalmar. Você tem conseguido se acalmar no Senhor? Confiar, descansar nele em meio ao vento? Porque a Bíblia diz que quando o vento passou, as águas se acalmaram. E aí a arca, ela repousou em cima de um monte. E o Espírito Santo falou assim, filha, uma embarcação conseguiu repousar. Você tem conseguido repousar em mim? Você tem conseguido repousar no teu Senhor? Que é fiel. Que já te colocou no meio do processo da promessa. Você tem conseguido repousar nele? Porque você já tentou andar no vento? Principalmente aqui na Carolina do Sul. Os dias que o vento estão fortes. É até possível, mas é desconfortável. E dependendo de onde você anda, você sente até que o carro balança. Porque o vento, querido, não é para a gente estar se movendo. O vento é para a gente estar descansando. Você tem que descansar no Senhor. E a Bíblia vai dizer que a arca, ela repousou em cima do Monte Ararat. Aí Deus agora deixa Noé lá. A gente não vê Deus falando com Noé, só que Noé, acho que observou, não está tendo mais movimento. As águas se acalmaram. Deixa eu checar, como a gente fala aqui na América, né? Deixa eu verificar como que está lá fora. E Noé pega um corvo e solta esse corvo. E a Bíblia diz que esse corvo vai e volta. O corvo, querido, ele é um animal que ele é solitário. E um animal que ele tem dificuldade de encontrar o próprio alimento para si. A situação de Noé parecia um pouco a do corvo, solitária, só havia ele ali no mundo, ele e a sua família e aqueles animais ali.
Só que agora, eu quero lembrar a vocês, quando Deus falou para Elias, Elias, fala para o rei Acabe que não vai chover. Veja como Deus ele é tremendo. Se Ele quer, Ele manda muita chuva. Se Ele não quer, Ele não manda nada. E agora Deus fala, Elias, fala para o rei Acabe que não vai mais chover. E Elias fala. E Deus falou para ele, assim que você falar com ele, você sai, você fica naquele determinado lugar. E Elias foi. E sabe o que é interessante? Que quem levou o café da manhã, o almoço e o jantar de Elias foi o corvo. O animal que é considerado um animal solitário. Eu repito, um animal que tem dificuldade de encontrar o seu próprio alimento. Foi esse animal. E sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer para mim e para você nessa manhã? Que Ele que providencia tudo. Que a providência vem dEle. A gente não pode limitar. Era improvável um animal que mal encontra o seu próprio alimento levar o alimento para o servo do Senhor. Mas, querido, o servo do Senhor, quem manda a providência é Ele. E Ele manda. Ele manda, Fabiana, de onde a gente não imagina. É Deus que manda a providência. Independente da área da sua vida, é o Senhor que providencia. Aleluia. E agora, Noé viu que as águas não tinham baixado. E agora ele espera uns dias. E agora vai soltar outro animal, que era a pomba. Mas vocês vão reparar que Noé, ele não soltava um dia atrás do outro. Eu pensei, meu Deus, se fosse eu ali dentro daquela arca, eu notando que as águas tinham se acalmado, eu tinha soltado um animal todo dia para verificar se o negócio já estava bom para eu sair. Mas a Bíblia vai mostrar que Noé, ele esperava. Aí ele esperou alguns dias, soltou a pomba. Aí o animal foi lá, voltou. Aí agora, depois de alguns dias, Noé soltou de novo. E aí o animal já volta com um raminho de oliveira na boca, já sinalizando que havia já a plantação lá. Aí Noé espera mais um dia. Querido, você tem tido paciência de esperar o processo? Você tem tido paciência de esperar a promessa ser finalizada? Aí agora, pela terceira vez, Noé solta de novo. E o animal não volta mais. Sinalizando que provavelmente o animal já havia encontrado seu alimento. Porque esse animal, ele se alimenta de insetos e de sementes. Ou seja, na terra. O que significava ali para Noé agora que as condições já eram favoráveis. Que a arca, que as águas já haviam baixado totalmente. Mas sabe o que é interessante? É que Noé permaneceu no mesmo lugar. Meu Deus. As condições já eram favoráveis, Fabiana. Mas Noé permaneceu no mesmo lugar. Sabe o que isso significa, queridos? Que não é porque as condições estão favoráveis, ou porque elas também estão infavoráveis, que você tem que se mover. Como eu falei de manhã, você se move baseado nas instruções do Senhor. Não importa como que estão as condições lá fora. Eu pensei, meu Deus, sendo eu vi que as condições estavam favoráveis. Abre aqui a porta dessa arca agora, eu quero sair. 40 dias e 40 noites aqui, não aguento mais. Mas veja como a fé gera em nós paciência. E automaticamente nos faz entender a fidelidade de Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Noé permaneceu na arca. Aí passou alguns dias. Aí sim, o Senhor falou para Noé sair. Mas querido, não se mova se Deus não mandou você se mover. Não se mova. Eu passei algumas experiências disso, de me mover baseada como Moisés a primeira vez. Nas minhas instruções, nas minhas emoções, eu quebrei a cara. E quando eu comecei a entender que não é sobre mim, é sobre onde Ele quer que eu esteja. Aí eu comecei a tentar ser um pouco mais obediente, porque tem dias que a gente é desobediente. Mas a gente tem que entender que as decisões das nossas vidas, a gente tem que tomar baseada nele. E eu estava no ministério infantil. E
servindo, porque Deus muitas vezes Ele vai mostrar onde quer você quando você está servindo. Às vezes separado, Deus não mostra. Porque primeiro Ele quer ver a sua atitude, a sua disponibilidade, o seu interesse em servir a Ele. E eu estava lá no infantil servindo com muita alegria. Aí até que um dia Deus começou a me mover para outro lugar. E eu já queria chegar para a minha líder do infantil e dizer assim, olha, toma aqui, não quero mais. Aí Deus falou assim, ei, não. Eu dava aula na hora do culto e antes do culto o Senhor falou assim, você está assim, sem um pouco de tempo, mas só na hora do culto. Aí você só sai da hora do culto, antes você não sai não. E eu fiquei. Tá bom, Senhor. E fui ficando. E realmente as coisas começaram eu comecei a me envolver mais no outro ministério. E aí eu queria sair. E eu orei. E quando Deus viu que era o tempo, aí Deus falou, agora você pode sair. E eu saí. Porque eu tinha entendido já pelas experiências que eu não podia fazer as coisas do meu jeito. Às vezes o meu esposo, ele fala, amor, tudo teu é orar. Mas é porque eu já quebrei tanta cara de fazer as coisas sem orar, que eu já entendi que para eu ter sucesso naquilo, eu preciso orar. Eu preciso ter certeza que é aquilo que Deus quer para a minha vida. Você precisa ter certeza do que Deus quer para a sua vida, e você só vai ter isso se relacionando com Ele. Aí há 2 anos atrás, o Senhor começa a me falar, olha filha, esse é teu chamado. Aí quando eu vi aquilo, na hora, eu quis largar tudo de novo, onde eu estava. Aí eu quis sair atrás de um líder, de outro, para ficar no meu lugar. E todos me falavam, não. E eu me entristeci, Márcia. Eu me entristeci bastante. Aí um dia eu caminhando, dirigindo ali, vindo de Dantal, o Espírito Santo falou, ei filha, se você quiser escolher o homem, você escolhe. Agora com unção, é só eu que escolho. Com unção, só eu que derramo. E eu chorei, falei, Senhor, me perdoa. Eu estou querendo largar aquilo que não é para largar. E estou querendo escolher. No meu olhar, não é assim que o Senhor quer. E não era, queridos. E depois de 2 anos, orando, e Deus foi confirmando quem seria a pessoa para estar comigo. Hoje, me ajudando, no ministério que eu estou. Mas eu levo isso para o lado da nossa vida. Quantas coisas poderiam ser evitadas se nós orássemos antes? Se nós ouvíssemos as instruções do Senhor. São as pequenas coisas que nós precisamos consultar o Senhor. E agora Noé sai da arca porque Deus falou, sai. E assim que Noé saiu, a Bíblia vai dizer que uma das coisas que Deus falou para Noé foi, frutifique e multiplica. Porque Deus, Ele espera que eu e você dê frutos para Ele. Deus não quer te ver sem frutificar. Só que os frutos não podem ser qualquer um. Jesus vai dizer que não tem como árvore boa dar frutos maus. E não tem como árvore mau dar frutos bons. Então Deus está interessado no seu fruto, mas que seja de qualidade. Então você tem que frutificar para o Senhor, mas você tem que observar esse fruto é de qualidade. Porque isso é o que interessa ao Senhor, é que seus frutos sejam frutos bons. E agora, depois que Deus falou isso para Noé, a Bíblia vai dizer que Noé vai sacrificar para o Senhor, vai fazer uma oferta. Mas sabe o que é interessante? Eu vou terminar. É que a oferta de Noé não foi qualquer oferta. A Bíblia diz que Noé pegou dos animais puros e ofertou ao Senhor. Lembra que eu falei no início? Os animais puros eram os animais que poderiam ser consumidos. Então, sejamos aqui racionais. Embora tenha entrado na arca uma quantidade maior desse tipo de animal, porque serviria como alimento para Noé e sua família, nós precisamos entender que a condição de Noé era uma condição limitada. Daqui que os animais que estavam na arca começassem a procriar, as árvores começassem a dar os frutos, eu não sei se já estavam dando, mas daqui que Noé conseguisse estabelecer a alimentação da sua família, o aquecimento, ia levar um tempo. Mas só que a Bíblia diz que Noé oferece dos animais puros, dos que estavam limitados, ou seja, Noé ofereceu do melhor que ele tinha na arca para Deus.
Ele ofereceu do melhor. Quando Deus ele fala para Caim que a oferta dele poderia ser igual a de Abel, porque a de Abel agradou ao Senhor. Deus estava querendo falar para Caim: ei, Caim, olha o teu coração. Porque a oferta, queridos, não tem nada a ver com quantidade. Mas você tem que entender que a sua oferta vai falar o que tem no seu coração. Ela reflete o que está no seu coração. E a oferta de Abel ali foi a melhor. Ele ofereceu a melhor para o Senhor. Você tem oferecido o seu melhor para Deus? Você tem oferecido o seu melhor para Deus? Você tem que se fazer essa pergunta sempre. Eu lembro de um dia que eu estava escalada para a salinha. Meu esposo, era um sábado, e meu esposo não tinha nem gasolina para botar no carro para trabalhar na segunda. E eu tinha $10. Todo o meu dinheiro era $10. Só que eu precisava projetar a aula das crianças. E eu nunca gostei de fazer de todo jeito para Deus. Quando eu me pego vendo que eu estou fazendo de todo jeito, eu falo: Senhor, tem algo errado, me muda, me transforma, me confronta. Essa não sou eu. Porque eu não sei se você nasceu em lar cristão, eu não nasci. E eu sei de onde Deus me tirou. E tem dias que eu me tranco no meu quarto e eu choro, eu falo: Senhor, como é possível alguém te ignorar? Como é possível alguém não ver o quanto o Senhor é bom? E aí, eu precisava dar aula, então eu fiz o projeto, mas só tinha $10. E eu peguei esses $10 e fui no Dollar Tree. Eu falei assim: eu quero saber, para o Senhor eu vou gastar. Peguei os $10, comprei os materiais das crianças, vim no domingo, dei aula e sem gasolina para trabalhar na segunda. E aí Deus foi tão bom, quando a gente saiu do culto, que entrou no carro, uma pessoa que devia ao meu esposo, já fazia o quê? Umas 3 semanas, a gente até já tinha dado como perdido. Já fazia 3 semanas que ele trabalhou, essa pessoa ligou para ele e falou assim: olha, eu deixei o teu pagamento lá na minha caixa de correio, pode passar lá. E ali eu falei: meu Deus, na hora Deus me lembrou aqueles teus $10 que tu deu para mim. Eu estou te mostrando que eu tenho mais. Porque não é sobre, querido, não é sobre quantidade, é sobre o que está dentro do seu coração, a sua intenção. Eu passaria aqui horas falando para vocês de tanta experiência que Deus já me confrontou. De falar: vai dar para mim ou vai me negar? E eu: tá bom, Senhor, eu vou dar. Nas cegas. E de repente o Senhor surpreender, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você faz para o Senhor, tenha certeza, Ele não fica em vão. Ele não deve nada a ninguém. Ao contrário, olha a sua volta, querida, independente da situação que você esteja, olha a sua volta. Quando o desânimo, ontem eu estava desanimada, de repente eu abri a porta da minha casa, só para olhar a temperatura, e eu vi aquele sol, eu não resisti, eu sentei na porta da minha casa e fiquei ali naquele sol, olhando para o céu e falando: Senhor, como Tu és bom. Como Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso. Observe a sua volta, a grandeza do Senhor e a fidelidade dEle na sua vida. Eu não sei que situação você está, mas observe. E agora Noé ofereceu do melhor para o Senhor. E sabe o que, que a Bíblia vai dizer? Que aquela oferta de Noé subiu como aroma suave às narinas do Senhor. Aquela oferta de Noé agradou o Senhor. E agora Deus estabelece uma aliança com Noé. Uma aliança que eu e você podemos desfrutar até hoje. A gente vê essa aliança representada no céu através do arco celeste. Só que Deus fez aliança com outros homens na Bíblia. Mas tem uma aliança que Ele fez, que foi a maior. Nunca vai haver outra maior. Essa foi a única, que foi dar seu Filho único ali, por mim e por você, ali naquela cruz. Derramou todo o seu sangue por mim e por você. Por mim e por você, Ele deu tudo. Ele deu tudo. E o que é que nós estamos fazendo com essa aliança? Fique de pé, eu já estou terminando. O que é que nós estamos fazendo com essa aliança? Sabe, queridos, uma aliança, ela precisa
que todas as partes cumpram o seu papel. Como que você faz uma aliança com alguém, seja de sociedade, com seu cônjuge, e só um cumpre a parte? Não tem como. Uma aliança precisa que as duas partes façam o seu papel. E eu quero perguntar a você nessa manhã como está a sua aliança com o Senhor. Eu não sei como está a sua aliança com Ele. Desde aquele dia que você falou para Ele que ia servir, eu não sei como está o seu relacionamento com Ele. Do fundo do meu coração, sabe uma coisa que me dói? Eu ver as pessoas tratando Deus como um pneu de estepe. Ele não é isso, querido. Ele é o pneu principal do carro da tua vida. Ele tem que ser a tua prioridade. E você tem que demonstrar isso nas tuas atitudes com Ele. Ele tem sido fiel. A fidelidade dele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. Mas e você, como tem tratado a sua parte da aliança com Ele? Nas suas 24 horas do dia, o que você está fazendo, está separando para Ele, porque não é sobre dar muito, é sobre dar o melhor. O pastor Wagner falou para mim essa semana, Ionara, não é sobre dar todas as horas, mas os melhores 5 minutos. Você tem dado os seus melhores, no mínimo, 5 minutos para o Senhor? Como está a sua aliança? Eu quero orar com você nessa manhã, para te lembrar que a aliança dele, ele nunca rompeu. E muitas vezes eu e você rompemos a nossa parte da aliança, mas ele não rompeu a aliança dele contigo. Ele não rompeu a aliança dele contigo. A aliança dele permanece firme, porque ele é fiel. Pai querido, meu Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor. Meu Deus, eu não sei como está a aliança dos teus filhos contigo. Eu não sei, meu Deus, o que tem distraído eles. Eu não sei, meu Deus, o que tem impedido eles de ir mais fundo no Senhor, de buscar um relacionamento mais firme, mais sólido no Senhor. Mas, Pai, eu quero te pedir nessa manhã, meu Deus, que eles saiam daqui diferente. Que essa mulher saia daqui diferente. Que esse homem saia daqui diferente, lembrando da aliança que o Senhor fez com ele. Lembrando da aliança que o Senhor fez com ela, meu Deus. Pai, nos ensina a sermos gratos. Pai, nos ensina, meu Deus, a parecer contigo. Nos ensina a ser fiel, Senhor, na nossa aliança com o Senhor. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. E quando estivermos na nossa casa, nos ensina, Pai, a separar o nosso tempo contigo. Nos ensina, meu Deus, porque é o tempo mais precioso que podemos ter. É quando estamos contigo. Tu és o nosso melhor amigo, a tua fidelidade não muda. A tua fidelidade, Senhor, tem nos constrangido. Porque não merecemos, mas ela tem nos alcançado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, se porventura tem alguém aqui, meu Deus, que rompeu a aliança com o Senhor. Oh, meu Deus, que não tem tido força de perseverar. Pai, dá renovo nessa manhã, Senhor. Nessa manhã renova, Senhor. E quando essa pessoa olhar para a circunstância, ela começa a colocar os olhos dela em Ti, meu Deus. E ela faça parte dela da aliança, ó Pai. Ela cumpra parte dela da aliança contigo. Oh, meu Deus, porque nos esforçamos tanto para sermos fiéis a pessoas, para sermos fiéis a coisas, e ao Senhor que não falha, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo, que temos feito. Oh, meu Deus, nessa manhã, renova essa aliança aqui, Senhor. Oh, meu Deus, nos perdoa pelas vezes que negligenciamos o Senhor. Pelas vezes, meu Deus, que esquecemos do Senhor. Que não pegamos, meu Pai, o nosso tempo e não colocamos o Senhor no nosso schedule, na nossa cronogramação, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Que a partir dessa manhã, meu Deus,
Oh, Senhor, que a partir dessa manhã, meu Deus, o Senhor possa fazer parte da nossa agenda, meu Deus, diária. Da nossa agenda diária. E que nosso nível com o Senhor só aumente. E que a gente entenda, meu Deus, que por mais que existam coisas lá fora, que até nos dá prazer, nada vai nos encher como a Tua presença. Nada me enche, Senhor, como a Tua presença. Um dia sem o Senhor é vazio. Renova, meu Deus, nessa manhã, meu Pai. Eu clamo ao Senhor, renova as alianças nessa manhã. E se porventura tem alguém aqui, meu Deus, que quer renovar a aliança com o Senhor, meu Pai. Meu Deus, que essa pessoa se sinta constrangida. E ela venha, meu Deus, ao teu altar, Senhor. Entregar o melhor para o Senhor, como Noé entregou. Meu Deus, como Noé entregou o melhor para Ti, meu Deus. Constrange nessa manhã. Não deixa, Senhor, que a gente saia daqui com aliança com o Senhor. Partida, mas inteira e firme, Pai. Oh, meu Deus, é assim que eu te oro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigada por essa manhã, meu Pai. É assim que eu te oro, Deus. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui na minha retaguarda a Priscila, a pastora Márcia, para fazer um solo. Eu queria convidar vocês aqui na frente. Já estamos partindo para os minutos finais. Queria nessa manhã fazer uma oração em seu favor, que veio aqui essa manhã. Amém? Vem aqui na frente todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Ionara, pela palavra, né, que o Senhor colocou no teu coração, né, pelo testemunho. É gratificante, né, ver que Deus faz na vida de uma pessoa que se coloca na posição, né? A partir da hora que eu disse sim ao chamado, eu começo a viver o sobrenatural, né? Essa passagem, né, que ela trouxe sobre Noé, o interessante que até então, né, quando Deus falou com Noé que haveria um dilúvio, até hoje para nós é uma palavra desconhecida porque nós não conhecemos. Agora, naquela época não existia nem chuva, imagina dilúvio. Hoje a gente tem uma noção, a gente tem uma pequena noção do que é dilúvio, mas Deus revelou algo que o ser humano jamais ouviu falar, porque nem chuva existia, e Deus falou, eu vou destruir esse povo com dilúvio. Então, assim, né, alguns falam que por 100 anos, 120 anos, um diz 80, que ele demorou para construir, né, essa arca, esse barco, né, e eu aprendo que tudo tem que ser na medida exata de Deus, né, como a Ionara falou. Imagina se ele coloca um parafuso errado num lugar que não era para ter colocado, né, foi o que ela falou. Então, assim, as coisas de Deus, existe uma medida e um jeito. Então, assim, em outras palavras, não é do meu jeito e nem do seu jeito, é da vontade dele. Então, assim, vamos colocar aqui 80 anos, né? Uns falam 120, outros falam 100, outros falam 80, vamos colocar aqui 80. Por 80 anos, Noé trabalhou por uma palavra. E o interessante, Felipe, que eu acho interessante, que Deus não falou para ele domingo a domingo, relembrando ele da arca. Igual muitos de nós, talvez, temos que vir da igreja. Há uma necessidade de a gente sempre ouvir daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Mas ele, por 80 anos da vida dele, ele trabalhou por uma palavra, não precisou de todo domingo Deus ir e relembrar ele. Mas ele foi movido por aquilo que ele ouviu. E né, o que a Ionara falou, foi uma explosão, né? Quando ela falou isso, o Espírito Santo criou uma explosão no meu coração para falar aqui nesta manhã, né, sobre quando passou os 40 dias e 40 noites, né, que choveu, que veio chuva de baixo, chuva de cima, enfim. E chegou um tempo de sair da arca. Né, o Espírito Santo falava no meu coração, há um tempo para alguns, eu não vou falar que é para todos, mas há tempo para alguns aqui que a pessoa vai começar a viver um tempo novo. Eu não sei quem é, mas há pessoas aqui nesta manhã
que a porta vai se abrir e você vai começar a caminhar diferente, você vai começar a ver diferente. Há tempo de pessoas aqui nesta manhã sair da arca. Sair da arca significa ver o sobrenatural. Sair da arca significa, olha a minha provisão na sua vida. Sair da arca é começar a ver os céus abertos, é tempo novo. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo de céus abertos. Um tempo que você vai ver a provisão de Deus sobre a sua vida. Eu declaro isso nessa manhã na sua vida. Começa a ver o céu do lado de dentro, começa a pedir o Espírito Santo para começar a abrir os seus olhos espirituais. Porque a Bíblia fala que há algo sobrenatural, há algo que não desceu do meu coração. Há algo de Deus na minha vida que eu nunca ouvi. Há algo de Deus sobre a minha vida que eu nunca falei. Então você pode começar a viver esses viés, esses lugares. Existem esses lugares de Deus na sua vida. Basta você sair da arca. Há um tempo de Deus, o tempo de Deus. Quando chega o tempo de Deus na sua vida, ninguém te impede. Está chegando um tempo de Deus na sua vida. Quando as portas se abrem, você atravessa e você começa a viver o sobrenatural. Feche teus olhos nesta manhã, eu quero orar.